qualquer outro. Mas o importante para mim, neste momento, senhor grão-mestre, senhor presidente da CMSB, senhor presidente da Comab, irmãos presentes, irmão Lucas, que representa o Grande Oriente do Distrito Federal, irmãos, cunhadas aqui presentes, nós chamamos cunhadas as esposas dos nossos irmãos. Eu quero dizer a todos, maçons e não maçons, que nos assistem, que todo ano, depois dessa sessão, eu recebo milhares de e-mails, mas a grande maioria deles de não maçons que fazem perguntas, entre elas, como fazer para entrar para a maçonaria. E, principalmente, dizendo que ficam satisfeitos de ter ouvido, como foi ouvido hoje aqui, os representantes das diversas potências, da Ordem de Molay, de 3 senadores, realmente falando da realidade do que é a maçonaria e do que poderá ser ainda a maçonaria. Nós temos que estar cultuando não só o nosso passado histórico, como as nossas tradições, mas olhar para frente, como disse também aqui, não podemos ficar assistindo, acho que foi o senador Álvaro, a tanto ato de corrupção, e eu digo a vocês, eu às vezes, como disse o Rui Barbosa, em 1914, Rui Barbosa que orna esse plenário, que ele disse em 1914, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar o poder na mão dos maus, de tanto ver agigantar-se a injustiça, o homem honesto chega a ter vergonha de ser honesto. Esse, portanto, não é uma coisa desse momento atual. Em 1914 ele já dizia isso, porque ele via que, na verdade, a sociedade brasileira estava, vamos dizer assim, contaminada pelo vírus da corrupção, estava adoecida pelo, no mínimo, descaso dos bons. Aliás, para citar uma outra frase que eu gosto muito, do grande reverendo pastor Martin Luther King, que o que mais deve preocupar não é o grito ou a ousadia dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, quando nós que dizemos que somos homens livres e de bons costumes, não agimos, não falamos, não interagimos, nós estamos contribuindo de uma forma indireta ou talvez até direta para que, de fato, esse estado de coisas que está aí continue. Mas eu, até pela minha formação de médico e de maçom, eu não acredito em coisas intransponíveis. Eu nunca aceitei dizer assim, esse paciente está desenganado. E como eu não vou aceitar que se diga, o Brasil está desenganado. Ouço muito de pessoas íntimas minhas, assim, não tem jeito, não adianta você ficar lá, quem manda lá é a maioria que é corrupta. Não é a maioria que é corrupta. É uma minoria atuante que é corrupta e os bons ficam calados. Então, nós temos que levantar a voz da maçonaria e, de fato, interagir, porque não adianta ir 1, 2, até todo dia da semana para a loja, tratarmos de assuntos importantes lá dentro e depois não levarmos para a sociedade. Eu fiquei muito feliz de ouvir o querido sobrinho conselheiro de Molay, porque realmente nós que já estamos, digamos assim, caminhando, e eu sempre digo que já sou sexagenário, a gente tem que olhar para trás mesmo, quer dizer, para os mais jovens, porque é deles que não é deles só o futuro, não é deles o presente. O presente que a nação está vivendo, eles estão sofrendo. E é justamente, cabe a nós, que já estamos caminhando para outro campo, darmos a eles as condições de melhorar, de eles interagirem, de eles mostrarem que é possível, sim, mudar este país. Eu tenho uma fé inquebrantável no Brasil. Nós somos diferentes de quase todos os países que vocês olharem como modelos. Somos um país miscigenado, somos um país tolerante,
somos um país alegre, até mesmo quando existe, digamos, dificuldades, mas, sobretudo, somos um povo capaz, como fomos no passado, de fazer mudanças sem guerras, de fazer com que a sociedade se mobilize. Agora, só para dar um exemplo, aqui no Distrito Federal não é o caso, mas em todos os estados brasileiros está havendo este ano eleição para vereador e para prefeito, de quase 6 mil municípios. E aí eu ouço algumas maçons dizer, não, política não é com a maçonaria. Como não é? Como é que não é? Não é, nós discutimos política partidária. Agora, discutir uma política nacional, a política regional, a política, é com a maçonaria, sim. Nós devíamos não só nos candidatar, mas, se não pudermos nos candidatar, buscar entre aqueles candidatos aquele que tem o perfil do maçom. Porque tem muita gente que não é maçom e que tem a conduta de maçom. São pessoas sérias, bons pais de família, trabalhadores e que se dedicam a fazer o bem. Aliás, chamamos entre nós de maçons sem avental. Portanto, é muito importante que nós tenhamos em mente hoje, no dia 20 de agosto, que se comemora o Dia do Maçom, que nós, maçons, temos um dever muito grande para com o momento atual. Vamos continuar falando do que fizemos de positivo. Vamos continuar falando do que estamos fazendo de positivo. Mas vamos também lutar para que façamos coisas mais proativas no momento para termos um futuro muito mais forte daqui a algum tempo. Eu escrevi até um pronunciamento aqui, mas me permiti falar de improviso do fundo do coração, o que eu penso, e quero pedir ao presidente da sessão que autorize a transcrição na íntegra do meu pronunciamento, como também aqui a relação de todos os grão-mestres do Grande Oriente do Brasil, desde o primeiro deles, José Bonifácio, que foi ministro do imperador, depois o Dom Pedro I, passando pelo Marechal Deodoro e chegando na atualidade ao irmão Marcos José da Silva. Portanto, é muito importante que essa história seja colocada, que seja dita, porque eu sei, até por uma experiência de ter sido venerável, que é lá na basezinha que a gente aprende muito a maçonaria, que muitas vezes a maçonaria, ao invés de unir a família, e é bom que se diga, não tem nenhuma outra instituição que exija do candidato, para ele ingressar na entidade, que a esposa concorde. Então, somos chamados de machistas, mas, no entanto, no caso, somos feministas, porque se eu quero entrar para a maçonaria, preencho todos os requisitos, quero entrar, mas se a minha esposa disser que não quer, eu não entro. Isso por quê? Porque a maçonaria privilegia a família, a sociedade e a pátria. E a base, a célula da sociedade é a família. Portanto, eu quero encerrar agradecendo a presença das ilustres autoridades maçônicas, das autoridades não maçônicas, dizer que eu fico muito feliz, aliás, aqui no Senado já se comenta, que a única sessão de homenagem a qualquer vulto ou qualquer entidade que lota o plenário e até as galerias, a tribuna de honra, é a que homenageia a maçonaria. Agradeço a todos que vieram aqui e quero dizer que eu tenho uma honra muito grande de ser maçom. Meu pai foi maçom das grandes lojas, eu sou maçom do Grande Oriente, meu filho é maçom do Grande Oriente e o meu neto mais velho é Demolê. Portanto, eu tenho a convicção, mas nenhum foi obrigado não, hein? Nem eu fui obrigado, nem o meu filho foi obrigado, nem o meu neto foi obrigado. Aliás, eu tenho até para encerrar, vou contar uma historinha aqui. Quando eu estava com 10 anos de idade fazendo catecismo, a freirinha lá, ensinando sobre o céu, sobre o inferno, sobre pecado e sobre boas ações,
mostrou um folder do inferno, que é clássico, aquela clássica imagem de um caldeirão com as labaredas enormes e algumas pessoas queimando dentro e o demônio com o tridente. E a freirinha disse: para cá, para o inferno, vão os pecadores, vão os maus, vão aqueles que não sabem ser bons com os outros e vão os excomungados, como os maçons. Isso, para mim, com 10 anos de idade, foi um choque terrível, porque eu sabia que meu pai era maçom. E aí, imagine na minha época de criança, abordar um pai para perguntar alguma coisa. Mas eu tive a coragem. E perguntei do meu pai: como é, papai, que o senhor já está excomungado, o senhor vai para o inferno, saia desse negócio. E ele disse para mim: meu filho, se isso fosse verdade, eu não lhe colocaria para fazer a primeira comunhão. Mas eu não posso lhe dizer agora. E aí, eu saí lá de Roraima com 15 anos de idade para estudar fora, porque não tinha sequer o 2º grau ou ensino médio naquela época, e aí eu virei o maior goteira, quer dizer, o maior curioso sobre maçonaria da face da terra, porque por onde eu passava, fosse numa livraria, fosse num sebo, que tivesse uma publicação sobre maçonaria, eu comprava e lia. E me formei médico, voltei para Roraima. Os companheiros do meu pai foram me chamar para entrar para a ordem, porque eu era Lawton, e eu disse, já aos 24 anos de idade, eu disse: eu ainda não estou plenamente convicto de dar esse passo. Então, esperei 4 anos. E quando eu entrei, que depois da iniciação nós temos a nossa comemoração, cheguei em casa, minha mulher estava acordada, mais ou menos aí pela 1, 2 horas da madrugada, e aí perguntou, muito preocupada, né? E aí? Eu digo: estou arrependido. E ela disse: era isso que eu temia, porque meu pai é maçom, pai dela, pai é maçom, meu avô é maçom, e nenhum dos dois mais frequenta a maçonaria. Só que nem eu sabia naquele momento que eles já eram remidos, eles não precisavam mais frequentar. Então, eu disse: não, mas eu estou arrependido do tempo que eu passei relutando para entrar na maçonaria. Aí ela disse: como? Só com uma reunião você já se convenceu disso? Eu digo: não, pelo de tudo que eu já li antes e pelo que eu vi nessa reunião, eu realmente perdi tempo. E por isso mesmo, até hoje, eu continuo ativo na maçonaria, pretendo ir assim até o momento em que transpor o umbral, for para o Oriente Eterno, que, aliás, eu espero que o grande arquiteto do universo não tenha pressa que eu vá para lá, porque eu ainda quero passar muito tempo aqui ajudando os irmãos, participando com os irmãos desse trabalho muito bonito, que é justamente trabalhar pelo segmento da humanidade, pelo fortalecimento das famílias e pelo futuro dos jovens desse país. Muito obrigado.